Um novo tempo. A gente tem falado, tem sido a nossa temática desse ano de 2021, um novo tempo. Você está experimentando um novo tempo na sua vida? E a gente veio, né, de 2020, pandemia começando aí no mundo todo, muita gente assustada demais com os eventos que mundialmente estavam em todos os lugares, em todos os países, né, sofrendo com esse vírus. A economia foi terrível, caiu demais. Então, muita coisa nova para a nossa configuração. Não foi assim? Muita coisa nova, todo mundo teve que se adaptar. No primeiro momento, a gente teve que ficar isolado em casa e não podia sair. Depois, um relaxamento começou a acontecer. 2021 entrou a vacina. E a vacina também não foi algo tenso. Por quê? Porque uma vacina, para ela ser comprovada que ela está habilitada a fazer bem para o ser humano, ela tem que ser testada por mais ou menos 5 anos. É ou não é? 5 anos. E a gente, ou perto disso. Então a gente não teve tempo para isso. Tudo mudou. A nossa configuração mudou e a gente teve que se proteger. Mas uma coisa não mudou. Quem arrisca dizer aqui? É o nosso Deus. O nosso Deus continua tendo bons planos para mim e para você. E as coisas mudam tão rápido, que a gente tem que procurar estar sempre se atualizando. Quer ver? Eu vou te dar um dado aqui que você talvez não saiba. Há mais de 30 anos atrás, um jogador de futebol, é um dado que eu vou te dar na área do esporte, tá? Um jogador de futebol, ele corria numa partida, mesma partida que a gente tem hoje, 90 minutos, ele corria em média 6 quilômetros numa partida. Eu não estou falando aqui de velocidade, eu estou falando de distância. Hoje isso mudou. Hoje um jogador, ele corre 11 quilômetros. Olha a diferença. Então, é o mesmo campo, não mudou a metragem, a mesma quantidade de jogadores e o mesmo tempo de partida. Então, o que mudou nesse novo tempo que a gente está vivendo? A estratégia, mudou a visão, mudou o modo de fazer as coisas. E, gente, nessa mensagem, um novo tempo, a Bíblia fala para a gente bem claro que existe tempo determinado para todas as coisas. Você já deve ter escutado esse versículo aqui, e a gente vai descer um pouquinho mais. Para tudo, estou olhando primeiro aqui, ó, para tudo há uma ocasião, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Sabe quem falou isso? Salomão. Salomão, um rei que recebeu uma sabedoria que a Bíblia garantiu que não tinha ninguém mais sábio do que ele. Nunca nasceu alguém mais sábio do que ele. Não tinha naquela época presente e não haveria de ter alguém mais. Eu acho que eu fiz aqui certinho aqui os tempos, né? Por quê? Porque Deus era que estava colocando uma sabedoria em Salomão que vinha do próprio Deus. E Salomão escreve 3 livros, ele escreve Provérbios. Salomão está na crista da onda da sabedoria, tanto que Provérbios é tido como o livro, né, do aconselhamento, o livro da sabedoria. Depois ele escreve Cantares de Salomão. Só que Salomão, quando ele chega em Eclesiastes, ele já está tendo assim uns problemas pessoais de coisas que Deus tinha falado com ele. Salomão, não faça isso. Salomão, vou te dar algumas orientações de coisas que você não deve fazer. E Salomão fez essas coisas, infelizmente. Salomão é aquele rei que começou bem, mas terminou mal. Ele é assim. E ele escreve isso aí, ó. Isso aí é por experiência que ele escreve isso. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Isso é sabedoria. Ele entendeu esse negócio. E ele continua. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem, qual é a palavra que aparece ali? O quê? O anseio. Essa palavra aqui é uma chave para a gente hoje, tá? Pela eternidade. Mesmo assim, o homem, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez.
E ele dá um conselho aqui, ó. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz, praticar o bem enquanto vive. Olha só que tremendo que ele escreve aqui, e isso eu achei sensacional, ele deixar isso registrado na palavra de Deus, para a gente saber que há tempo para todas as coisas, tudo que acontece, Deus não perdeu a soberania dele. Eu não estou falando aqui com isso que Deus está no controle de todas as coisas, porque se ele estiver no controle de todas as coisas, você vai entender assim, não, está acontecendo alguma coisa terrível na minha vida, eu que tomei a decisão, eu que decidi errado, e Deus está no controle disso. Se ele estivesse no controle disso, você não estaria nessa situação que você está vivendo. Então, Deus não está no controle de algumas coisas, porque a gente não deu essa prerrogativa para Ele. Deus, controla a minha vida, controla algumas coisas aqui que eu não quero controlar, porque senão eu não vou saber controlar. Amém, gente? Até aqui está todo mundo comigo? Qual é o tema? Está aqui, ó, pequenininho, um novo tempo. E eu quero expandir um pouquinho a tua forma de entender esse tempo que você está vivendo hoje. Então é fato que as nossas vidas, elas são feitas de fases. Você concorda comigo? Tem fase que está tudo funcionando muito bem. Quem gosta dessa fase? Opa, bom, está tudo bom, né? A gente foi promovido no trabalho, né? A nossa esposa perdeu alguns quilinhos, ela está ficando fitness. O homem está começando a ter mais resistência porque está indo para a academia e aquele blazer que não fechava, já está começando a fechar o botão e está tudo funcionando bem. Olha só que coisa boa. Aí você chega, você recebe um aumento, você consegue comprar um apartamento, você consegue comprar um carro mais novo, até um carro zero. Essa fase é muito boa e a gente ama quando essa fase está acontecendo. Existem fases que está tudo na normal, mediocridade, está tudo na média. Eu estou trabalhando nesse emprego já há muito tempo, nada mudou, né? Você encontra uma pessoa e fala, ih, fulano, você ainda está lá ainda? Cara, estou lá naquela empresa ainda, só falta 10 anos depois, estou ganhando o mesmo salário ainda, não teria como, né? Mas as coisas não mudam, fica um tempo assim, aquela coisa regular, normal, mas tem as fases que o negócio aperta. Essa a gente não gosta, ou não é? Essa a gente não gosta, é um tempo terrível, é um tempo que a gente, se pudesse, a gente abreviava ele. Passa rápido, esse tempo está doendo demais. E quando você ouve falar hoje aqui, pastor, a mensagem é um novo tempo, esse é o tema. Pô, esse novo tempo, pastor, estou sofrendo demais. Tem gente que marca para conversar comigo e fala, pastor, esse tempo agora está sendo o pior tempo da minha vida. Então você já viveu ou está vivendo no momento um problema que parece insolúvel? Gente, eu estou carregando esse problema durante anos da minha vida e parece que eu nunca vou sair dele. Ele é recorrente, ele daqui a pouco, eu penso que resolvi, daqui a pouco estoura uma outra bomba e ele está aí de novo me assaltando e batendo na minha porta. Ou então, tem problema que se arrasta por anos da nossa vida. Acontece isso com você, de você pensar que acabou uma dificuldade, vencer um problema e ele está lá? Há um desgaste muito grande quando isso acontece. E até a nossa fé para vencer esse problema, se ele demora demais para sair da nossa vida, a nossa fé também, ela sofre um abalo. Você é que nem eu, isso acontece com você também? Sofre um abalo, mas o que eu estou querendo fazer você enxergar hoje, com esses minutos que eu tenho aí da tua atenção, é que também é um tempo, e esse eu estou chamando de novo tempo, é um tempo de alinhamento para a tua vida. É um tempo que você vai começar a se alinhar melhor com as Escrituras, você vai se alinhar com base no que Deus disse na palavra dele, que é direito seu. Quantos filhos de Deus temos aqui essa noite? Então é um tempo também, pode ser um tempo difícil, pode ser um tempo assim de muita dificuldade, mas é um tempo, e Deus está chamando esse tempo de novo tempo, para você se alinhar às verdades da palavra, para você dar um foco melhor nele, naquilo que é eterno,
Por isso que eu falei, dá um foco aí no anseio pela eternidade, naquilo que vai ser para sempre, e tirar um pouco os teus olhos daquilo que é natural. E quando eu falo natural, é desse mundo, é passageiro, vai ficar. E Deus está alinhando a igreja, eu acredito, do século 21, em 2021, para começar a ajustar o foco da sua câmera para onde você deve olhar. Então, nesse tema, um novo tempo, é também uma proposta de Deus, gente. Isso é proposta de Deus para nós. Olha só, eu quero que você dê um novo olhar, que você tenha uma nova perspectiva de vida na minha presença. Eu te dando direção, o Espírito Santo guiando você. Perspectiva é uma palavra de múltiplos significados, podendo ser relacionada com o modo que se analisa uma determinada situação. Por isso que tem pessoas que passam por um problema e a outra que passa pelo mesmo problema reais diferentes. Isso é questão de perspectiva. A pessoa olha de maneira diferente e ela é igual a você, ela tem as mesmas necessidades que você, ela tem os mesmos sentimentos e emoções, mas ela olha com uma perspectiva diferente, ela analisa aquela situação diferente. Então você pode analisar do ponto de vista natural e humano, e eu já vou te garantir, se você olhar para as coisas que não estão funcionando na sua vida, apenas pelo ponto de vista natural e humano, a tua tendência é fracassar, a tua tendência é vir uma pressão, um momento muito forte na tua vida, que você não vai conseguir carregar, aí você vai ficar depressivo. Isso vem a palavra depressão, uma pressão tão grande que você não consegue carregar. Por isso tem muitas pessoas hoje os psicólogos estão faturando demais, porque tem muita gente, tem filas de espera para receber uma terapia. E se você precisa de terapia, alô Márcia, né? A Márcia está ali, está fazendo o mexão dela. Os psiquiatras estão também atendendo muita gente. Por quê? Nessa nova configuração, em 2021, as pessoas estão buscando, às vezes, sair do problema que elas estão vivendo, de questões que elas não conseguem resolver o tempo todo. Mas você também pode analisar e perceber que Deus está produzindo em você algo maravilhoso nesse tempo. Você entendeu o que eu falei? Se você pode analisar pelo ponto de vista humano, mas se você entender que Deus, nesse novo tempo, Ele está usando essas circunstâncias que você não queria estar passando, você não queria estar vivendo, mas você está percebendo que Deus está trabalhando um novo ser dentro de você, você consegue já perceber qual é o plano dele na sua vida. Ontem eu atendi uma pessoa, ela não é daqui, mas ela pediu para ser atendida aqui, e a vida dela estava funcionando tudo muito bem, até que em 2020 ela perde o esposo dela faleceu de Covid, e ela não trabalhava. Vocês vão entender, ela era a famosa dondoca. Ela falou para mim, pastor, eu era dondoquinha, eu ficava em casa, e tudo que eu pensava em pedir, às vezes só comentava, meu marido trazia para mim, me tratava muito bem. Pois bem, ela falou que ela frequentava uma igreja e que ela tinha uma vida normal, que ela quis dizer para mim, pastor, a minha vida espiritual, ela não tinha muito poder fluindo através de mim para a vida de pessoas, porque eu tinha uma vida normal, que ia à igreja dominicalmente, estava lá, levei meu marido para a igreja também, lá ele aceitou Jesus, mas ela não provava desse amor tão grande de Deus. Ela confessou isso para mim, gente. Eu estou escutando, eu já estava com essa palavra pronta assim, eu falei, meu Deus, eu recebi esse gabinete hoje aqui, foi um presente para mim. Eu já estava entendendo onde ela quis chegar. Ela falou, pois bem, pastor, quando ele morreu, a configuração mudou. Eu estou muito mal em todos os aspectos, estou me sentindo sozinha, não consigo ver foto dele, tudo na minha casa lembra ele. Só ela não tinha filho, era só ela e ele, não deixou uma herança familiar para gerações, né? Então ela entra em casa, ela olha, vê tudo lá, ela está pensando até em vender o lugar que ela mora, porque tudo lembra ele. Ela começou a não ter mais recurso, porque ela não trabalhava, ele não era autônomo, não fez um plano, né, para se ele faltasse, ela fosse assistida. Você imagina como é que está a situação dela.
E ela falou assim: pastor, mas aí esse mais é maravilhoso. Esse mais sem ir aí. Mas esse momento que eu estou vivendo com Deus, pastor, é aonde eu estou provando as maiores experiências espirituais da minha vida. Deus está me usando, pastor, para ser bênção na vida de pessoas. Aí a conversa de gabinete começou a mudar. Começou com derrota, começou com palavra pesada, mas daqui a pouco ela foi me mostrando uma outra versão da história. Falou: pastor, eu não queria falar isso, mas no sofrimento, pastor, eu estou me tornando uma cristã que eu nunca fui na minha vida. Sabe o que é isso, querido? Está aqui, ó, é um novo tempo. É um novo tempo que talvez, se olhar só para aquilo que não está funcionando, você não gostaria de estar vivendo ele. Eu tenho certeza que você fala: não, eu abro mão de tudo, todo esse sofrimento aí em prol do crescimento, eu abro mão, não quero isso. Mas quando você passa, você experimenta maturidade. Quando você passa, você experimenta intimidade com Deus. Quando você passa por ele e sai lá do outro lado, você pode ser chamado do que mais que vencedor. Que agora você tem a vitória e você tem uma experiência para contar. Que Deus te assistiu o tempo todo. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina a gerar dentro de nós uma expectativa de algo que está sendo gerado a partir desses sofrimentos que a gente está vivendo hoje. O que eu estou pregando hoje, gente, é a realidade que eu estou atendendo todo dia, que eu vejo nos jornais, que eu converso com as pessoas na rua. Está muito atualizado isso aqui que eu estou falando. Ou então é para todo mundo. E o apóstolo Paulo, ele passou por aflições que a gente não vive nem perto aquilo que ele viveu. E olha como é que ele vai falando aqui. Muitas vezes ficamos o quê? Aflitos, mas não somos o quê? Derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. O apóstolo Paulo, que viveu essas coisas terríveis. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta, vou acrescentar ali, um amigo verdadeiro. Você tem um amigo verdadeiro? Ele está perto de você aí? Se ele estiver perto de você, dá uma olhada para ele. Tenho amigos verdadeiros aqui na igreja. Olha só, a comunhão dos santos, está vendo? Por isso você não pode andar sozinho. E Paulo está falando ali: tenho muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo verdadeiro. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos o quê? Destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Declaração do apóstolo Paulo: durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus. Por causa de Jesus aqui, porque Paulo corria perigo de morte mesmo, teve que se fingir de morto algumas vezes lá, porque senão perderia a vida, para que a vida dele seja vista nesse corpo mortal. Por isso, nunca ficamos o quê? Desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, e esse corpo, a gente escutou uma pregação há pouco tempo, esse corpo, ele conhece a corrupção desse mundo, ele se desgasta com o tempo, ele tem tempo de validade, o nosso espírito vai se renovando dia a dia, aleluia, e essa pequena e passageira, eu quero dizer para você essa noite, que está aqui ao alcance da minha voz, o que você está passando, seja lá o que for, na área da saúde, na área das finanças, na área dos relacionamentos, eu quero declarar para você que isso é passageiro na sua vida. Quero mesmo. E isso aí é pequeno. Pequeno diante de quê? Isso aí vai ser, essa aflição que sofremos vai trazer uma glória enorme e eterna. Se lembra que eu falei para você ficar de olho aí nessa palavra, anseio pela eternidade? Tudo que você faz aqui em Deus, e até os momentos que você passa com Ele, e você não nega Ele, porque você está passando por um momento de deserto, um vento soprou na sua vida, e você não nega Ele, isso aí vai ser contabilizado na eternidade também. Deus tem galardão para você, querido. Deus tem bênção para você, muito maior do que o sofrimento que a gente está passando, experimentando nessa vida. E isso aqui me deixa maravilhado em olhar como Paulo, ele conseguiu
falar isso aqui, essa pequena e passageira aflição, que se você estudar um pouquinho a vida do apóstolo Paulo, Paulo passou por muita coisa sinistra, muita coisa que a gente não conseguiria. Às vezes a gente lê a história de Jó lá, né? Poxa, mas Jó, né? Aquilo que Jó viveu foi difícil demais. Como Deus permitiu aquilo na vida de Jó? É porque Deus já conhecia o segundo estágio de Jó. E quando Deus já conhece, e ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, passado, presente e futuro, quando ele já conhece o teu futuro, ele sim permite que algumas coisas aconteçam, mas por quê? Ele sabe que a glória vai ser enorme e eterna. Aleluia! E tem aqui para fechar 2 Coríntios 4, 8, 11, 16, 18, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Quais são as obras que você tem edificado, que vão ficar contigo para a eternidade, para sempre? É isso que está valendo agora, gente. Depois que a gente se converteu, que a verdade, né, abriu os nossos olhos de quem nós somos em Deus e a carreira que nos está proposta, o que você tem feito com essa carreira, com esse dom que Ele colocou dentro de você, para fazer valer a pena a sua vida? Ah, pastor, conheci a Jesus muito tarde, já estou avançado em idade. Não importa, não importa. Deus sabe remir muito bem o tempo e fazer você prosperar muito. E Deus quer fazer você conseguir ver longe. Quando a gente está passando por uma tribulação, querido, vou te dar uma dica aqui. A tribulação está aqui na tua frente. Todos os dias ela se levanta como um muro, como uma muralha que parece intransponível. Mas quando você consegue fazer assim, ó, você consegue saber para onde você está indo. O alvo que você quer atingir. E você canta aqui na igreja, o seu alvo é o quê? Meu alvo é Cristo, aleluia. E conseguir ver longe tem a ver com aquilo que o Pai começou a fazer e vai aperfeiçoando na minha vida aqui para a eternidade. Todos os dias, Deus acha espaço e você tem que permitir isso acontecer para que você seja aperfeiçoado mais um pouco. Porque Ele está visando não só esse plano aqui, Ele está visando você na eternidade com Ele. Ele também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Você viu lá no texto de Eclesiastes. Você já se sentiu como se você não pertencesse a esse mundo, a essa terra aqui? E a gente tem base bíblica para afirmar isso. Você não é desse mundo. Olha esse texto bíblico aqui de João 17, 13, 16. Ele vai falar o seguinte: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são desse mundo. Amém, gente? Não é simplesmente relacionado à maneira que as pessoas vivem na terra, mas sob um profundo clamor interno por algo maior do que você mesmo. Você não entende isso. Você olha essas coisas daqui da vida e elas são passageiras, elas são momentâneas, mas algo dentro de você, por isso que Salomão coloca muito bem, há um anseio dentro de cada ser humano pela eternidade, para viver com Deus, para ter relacionamento com Ele mais profundo. É bem possível que você não tenha isso somente, você não sentiu isso somente por esses dias, ou sentiu isso uma vez, mas você pode ter isso, você pode carregar isso dentro de você por todos os dias, de você querer o Deus Criador, ter uma referência dele, mas nós somos ávidos, irmãos, para transcender a esse mundo, porque Deus nos fez assim, Deus nos fez a partir do invisível. Ele colocou dentro da gente o zoe dele, né, o espírito dele, para que a gente experimente um pouco da eternidade. Então Deus nos criou de maneira perfeita, com esse desejo, aparentemente incomum, mas foi totalmente planejado para Ele, ou por Ele. Por quê? Porque Ele sabe que a gente vai voltar de um lugar que Ele nos criou. Por isso, quando você lê lá Salmo 23, vai falar: e habitarei na casa do Senhor, olha só,
E tem versões que falam que eu vou para o Senhor e habitarei com Ele eternamente. Deus, Ele fez você está nesse tempo, você está nessa geração, e nesse novo tempo que você está vivendo, Ele quer polir dentro de nós esse desejo, esse anseio pela eternidade. Essa palavra aqui que eu estou te dando não é uma palavra para o teu material, não é uma palavra que você vai conseguir aquilo que você está buscando na tua empresa, ou um concurso que você está fazendo. Essa é uma palavra para tirar o teu olhar dessas coisas e fazer você olhar para aquilo que interessa, para aquilo que vai ficar, aquilo que é eterno na sua vida. E é a presença de Deus. Nossos olhos foram criados para ver e contemplar a beleza real, e a beleza real não é essa que o homem criou, não é essa que até Deus criou, que são as pessoas. Eu acho isso aqui tremendo, e essas coisas que o homem criou, até as coisas que Deus criou aqui para essa terra, elas passam, elas vão embora, elas morrem, mas a gente foi criado com uma dinâmica diferente, a beleza cujo mundo natural não consegue alcançar. Por isso que você vai ver gente que tem uma sede e uma fome de Deus, que ela busca incessantemente, e às vezes você percebe, você acha até um exagero. Caramba, essa pessoa, ela só quer isso. Por quê? Porque dela ali aquilo está gritando, está latente ali. Nem mesmo as mais belas paisagens do mundo pode saciar o nível da beleza que os nossos olhos foram criados para contemplar. E os teus olhos foram criados para contemplar a glória do Senhor. A glória dele. E ele está chamando a gente para ansiar, que o teu anseio seja esse. Ele está chamando a gente para uma responsabilidade, queira mais as coisas de cima do que as coisas de baixo. Eu posso te dar qualquer coisa, fica tranquilo, eu cuido de cada um de vocês, mas eu quero que vocês tenham um foco diferente, o foco para aquele que é criador de todas as coisas. E nenhuma obra criada por Deus nos preenche como o próprio Deus é capaz de nos preencher. Ele criou tudo para a gente. Por isso você vai numa praia, você fica maravilhado. Você mergulha, você vê o fundo do mar, você fica maravilhado. Você vê os lugares mais paradisíacos aí do mundo afora. Tudo coisa que Deus criou. Mas nada pode saciar. Você também concorda comigo nisso aí? Nada pode saciar essa presença maravilhosa, porque Ele colocou em nossos corações esse anseio por algo jamais que a gente vai conseguir aqui satisfazer nesse mundo. As coisas, todas as coisas que a gente acha que a gente precisa aqui, e que eu não posso viver sem isso, rapidinho elas perdem o brilho, rapidinho elas perdem o valor, para que vivêssemos de maneira para buscar algo que é eterno, é algo que diz respeito à eternidade. Em Hebreus 11, estava lendo, para preparar isso aqui, estava vendo a galeria dos heróis da fé. E esses homens, eles viveram com o mesmo anseio que nós, com as mesmas batalhas que nós travamos. Levavam dentro de si as promessas e destinos, mas mantiveram os seus olhos em sua pátria celestial. O tempo todo era olhando para aquilo que eles almejavam lá na frente. Eles decidiram não se satisfazer com o insaciável. Não, eu quero é Deus, eu quero algo muito maior que isso. Então, com um anseio tão grande em nossos corações, nós podemos nos enganar com as coisas dessa vida. Eu coloquei aqui, nosso coração será tentado a olhar para coisas, lugares e principalmente nós mesmos o tempo todo. Você já parou para olhar para você e perceber que essas coisas ali, coisas, lugares, coisas materiais, a nossa própria vida, a gente olha muito para isso o tempo todo e a gente perde o foco de Deus facilmente? Isso aí é uma realidade, gente. E Deus está ajustando a gente aqui. Nosso coração vai ser tentado o tempo todo para essas coisas. Isso quer dizer que precisamos ser intencionais o tempo todo em posicionar a nossa fome e a nossa sede no lugar certo. Meu alvo é Cristo. Você pode repetir comigo? Meu alvo é Cristo. Então permita Jesus fascinar seu coração com o que é verdadeiro e puro.
Ele quer trabalhar em você, Ele quer limpar o teu foco, ou mudar a direção de onde você está olhando. Ele é real, seu reino é real. Você diz amém a isso? Pastor, eu queria ter essa convicção que eu estou no reino de Deus mesmo. Tem gente que pergunta, pastor, o reino de Deus, como é que eu posso ter certeza que eu estou no reino de Deus? Ele é real na tua vida. Se Ele é real na tua vida, e o próprio Espírito Santo vier habitar em você, o reino de Deus já está em você, funcionando muito bem. Então nós podemos confiar que Ele está nos levando para um lugar seguro quando estamos nele. Por isso que João 15 vai falar que o Pai plantou a videira verdadeira, que é Jesus, e nós somos os seus ramos, e aquele que está em Jesus, esse produz muito fruto. Por quê? Porque a gente está no lugar certo. Tem outro texto aqui que fala do João 1:3 aqui, fala, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Hoje Deus está limpando, gente, está dando uma polida na nossa lente, para onde a gente está olhando, e o olhar de compreensão de quem Ele é e do tamanho do seu poder. Amém, irmãos? Às vezes a gente se perde, até numa fase da nossa vida, porque os problemas, eles vão se avolumando de uma tal forma, que você deixa de compreender de fato, e entender que o poder, o tamanho do poder do Deus que você serve, ele é ilimitado. Ele pode fazer qualquer coisa. Você vê que isso não é só de agora não. Nos tempos bíblicos era assim também. As pessoas falavam para Jesus assim, olha só, eu sei, aí é a vontade dele, né? Será que o senhor pode fazer isso a mim? O senhor consegue fazer isso aqui por mim? E ele sempre devolvia, tudo é possível àquele que crê. E às vezes por causa da dificuldade a gente vai perdendo, o olhar vai embaçando, e a gente só consegue ver o problema. E esse texto aqui, eu não pude deixar de colocar ele, que é o texto de Hebreus 11, e ele fala dessa fé, dessa convicção verdadeira. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. E se a gente fosse continuar, é daquilo que é invisível. Então você não precisa ver, você não precisa sentir, você só precisa acreditar. E acreditar é uma convicção. Convicção, ninguém tira ela de você. Já viu quando você está conversando com alguém e a pessoa fala assim, não, eu tenho convicção disso, mas fulano, você não tem nenhuma evidência que isso vai acontecer na sua vida. Não, mas eu tenho convicção que isso vai acontecer. E você, quando encontra essa pessoa mais na frente, fulano, aquele negócio aconteceu como Deus tinha falado que ia acontecer. Isso é a fé que Deus está tratando com a gente. Deus está levando a gente para um outro nível, irmãos, nesse novo tempo, Deus quer que a gente suba degraus na vida cristã. Ah, pastor, eu sei, pastor, mas está me faltando isso, está me faltando aquilo. Vou usar um termo aqui que vocês vão entender. Essas coisas são a periferia da fé. Periferia, pastor, pegou pesado aí. Essas coisas Deus te dá, assim, você nem imagina como é fácil para Deus te dar qualquer coisa que você está precisando. Aí você poderia até, por que então Ele não dá? Se eu fosse entrevistar você aí. Então por que Ele não dá, pastor? É porque você não está preparado ainda. Você está passando por isso e você não aprendeu ainda que o teu foco não é olhar para cá, o teu foco é olhar para cá. Enquanto a gente não entende isso, esse novo tempo ele fica bloqueado. Ele fica, já viu quando você chega, você quer acessar e você não consegue acessar? Por quê? Porque ele está colocando situações para você crescer, para você subir de nível, para você avançar, mas o teu olhar só consegue ver coisas, seu olhar só está focado em lugares, seu olhar está focado só em você, o que é bom para mim, o que funciona para mim, é isso que eu quero, e hora nenhuma a gente sofre uma metanoia, de perguntar assim, Deus,
como que eu tenho que fazer para sair dessa situação que eu estou vivendo e que eu perceba que o Senhor está me guiando para eu subir de nível espiritual, para eu crescer e aprender com isso aqui. Por que reclamar do que não está funcionando? Gente, todo mundo faz isso. Eu estou falando aqui só para filho de Deus? Só para cristão? Então, eu acredito que sim. Lá fora, pessoa que não conhece Jesus, que não tem a revelação, todo mundo faz isso. Reclamar daquilo que não está funcionando. Reclamar porque não conseguiu. Reclamar porque perdeu. Reclamar porque a vida que eu planejei, que eu sonhei para mim não está acontecendo. Mas para o povo de Deus, para os filhos de Deus, para aquele pelo qual Jesus foi para a cruz e morreu, esse povo amado, e você faz parte desse povo, não pode ser assim. A gente não pode ter esse tipo de mentalidade, o tempo todo focado em coisa. Por isso que ele está nos levando para um outro nível de compreensão nas Escrituras, queridos. Por isso que todos os dias a gente tem que pedir: Senhor, leva-me além, Pai. Leva-me além daquilo que eu consigo ver, daquilo que eu consigo enxergar. E não é vergonha você falar para Ele, não, porque Ele tudo vê e Ele tudo sonda. Ele sonda teu coração. Ele sabe que você não vai conseguir sozinho. Ele sabe que você vai precisar de amigos ao teu lado, cheio do Espírito Santo, para te ajudar na caminhada. Ele sabe que você precisa da revelação dEle para sair dos labirintos que você entrou e você se perdeu dentro deles. Ele sabe disso muito bem. Então a gente tem que se render a esse plano. Eu coloquei aqui, Deus está nos levando para um outro nível de compreensão em relação à fé e às Escrituras nesse novo tempo. O avivamento já chegou, queridos. Eu creio que a igreja está vivendo esse avivamento, mas muita gente está ouvindo isso aí, e o negócio está batendo e voltando, porque não está entrando, porque não é aquilo que você está experimentando e aquilo que você está vivendo. Queria chamar o pessoal da música para subir. Não é aquilo que você está experimentando, não é aquilo que você está vivendo. E quando um pastor doidão, seja eu, seja outro, fala assim: o avivamento já chegou, você olha e fala: para quem? É mais ou menos assim: para quem que chegou o avivamento? Porque eu não estou sentindo, eu não estou vivendo esse avivamento. Mas eu quero dizer para você que o avivamento já chegou. Deus já está despertando uma igreja vencedora. E nesse novo tempo, o crente imaturo vai dar lugar à maturidade em Cristo Jesus. Eu creio que na presença dEle eu profetizo, e eu vou falar: vai acontecer, queridos. E quem tiver fé aí para receber, recebe aí. Você vai experimentar coisas em Deus nunca antes vivida e experimentada na tua vida. Porque isso é uma questão de ótica, é uma questão de visão, é uma questão de saber que Deus está trabalhando, Ele não esqueceu de mim. Eu queria que você ficasse de pé. Eu creio que você pode crer junto comigo. Você pode crer junto comigo que Deus está fazendo nesse novo tempo coisas tremendas? Eu gosto desse texto aqui, 1 Coríntios 2:12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Eu estou falando para pessoas aqui que recebeu o Espírito do próprio Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado. Olha a graça aí aparecendo, gratuitamente. Eu estou te dando esse novo tempo. Eu estou te dando essa oportunidade de crescimento. Eu estou chamando você aqui de cima, sobe mais um nível, sobe mais um degrau. Eu vou te ajudar, você não vai cair. E olha só o que Ele tem para você como promessa: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia, gente, aleluia. Deus preparou para a gente nesse novo tempo um lugar para você chegar. E eu falo isso, cortou em mim primeiro. Pai, eu quero me desbloquear cada vez mais. Essas cordas pequenas que me prendem às coisas, a lugares, a pessoas ou a mim mesmo,
Eu quero me desbloquear dessas coisas. Claro, tudo eu vou dar atenção no seu devido tempo. Nada vai passar desapercebido, não. Mas eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Quantos querem? Ou então prepare-se para um novo mover de Deus nesse novo tempo na sua vida. É um novo tempo, é um novo mover de Deus. Ele quer me usar, Ele quer usar você. Quantos podem levantar a mão assim? Deus quer me usar, pastor. Se for teu caso, fala alto aí. Deus quer me usar, pastor. Deus quer me usar. Ele quer nos usar. E todos estão alistados no exército de Deus. Todos. Deus está fazendo inscrição aqui hoje. Como é que é seu nome? Fulano de tal, ó. Oficial, sargento. Você vai liderar uma tropa. E eu quero declarar sobre a tua vida que as portas do inferno não prevalecerão contra você. Você que é a igreja do Senhor, você que é a igreja vencedora de Cristo, você tem a marca da promessa em você, querido. Então não ache que você é qualquer um. Não ache que você não serve para nada no reino, ou você é um simples, não sei se existe essa palavra, assistidor de culto. Ah, eu vou no culto só para assistir, pastor. Eu sou a plateia lá. Não. Nessa banda aí que está passando, que é a banda da igreja, mais que vencedora, Deus está chamando, ó, sai da arquibancada, vem para a banda, tem lugar para você, você não vai ficar de fora, você vai fazer acontecer, querido. Amém? Ninguém vai ficar de fora. Por isso que eu botei um aleluia lá, que na hora que eu estava escrevendo isso aí, eu fiquei aleluiado lá no gabinete. Sabe por quê? Porque Deus coloca esse amor, gente, no nosso coração para dividir com vocês. Eu conheço a história de muita gente aqui, histórias que não são tão boas assim, mas eu quero declarar para você, independente daquilo que você viveu no passado, Deus tem uma nova história para você. O teu futuro está intacto, mas o teu presente faz toda a diferença. Como você vai se comportar nesse novo tempo que Ele está te dando, faz toda a diferença de como você vai chegar no teu futuro. Então quem decide sair, é Deus ou nós? Vamos lá, gente, vamos lá, bem forte isso aí. Quem decide como eu vou chegar no futuro, Deus ou nós? Nós, mais uma vez, quem decide como eu vou chegar no futuro, Deus ou nós? Aleluia! Então aplauda esse Deus maravilhoso.